Graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui para ministrar mais uma célula. Deus esteja nos abençoando nesta noite, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nessa hora, glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, através dessa palavra, que essa palavra possa gerar frutos de arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra nos transforme. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos cada um, Pai, que está ouvindo e declaramos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, haverá muitas transformações. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O tema da palavra é como governar a minha casa. Os textos são 2 Crônicas 34, 2 Crônicas 35. Amém? Nós vamos estudar hoje um pouco sobre a vida do rei Josias. E nós faremos uma analogia do reinado dele para o reinado da nossa casa, para o governo da nossa casa, vamos dizer assim, né? Então, ele teve um reinado bem-sucedido. Então, nós vamos aprender ver algumas características, algumas atitudes que Josias teve para que o reino dele fosse bem-sucedido. Amém? E aí nós vamos trazer, aplicar isso para as nossas casas, porque o tema é como governar a minha casa. E nós sabemos, né, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias até de incertezas, onde há uma crise na saúde, uma crise política e uma crise econômica. Mas nós, como filhos de Deus, nós não podemos deixar a crise espiritual afetar os nossos lares. Amém? Nós não podemos deixar a crise espiritual entrar dentro das nossas casas, porque nós fomos chamados por Deus, nós somos escolhidos pelo Senhor e nós temos que fazer a diferença aonde Deus nos plantou. Amém? E nós vamos falar então, vamos conhecer um pouco, né, da história de Josias. Josias, ele foi rei de Judá e ele foi um rei bem-sucedido. Ele, apesar do seu pai e Amon e do seu avô Manassés ter feito tudo o que desagradou a Deus. E a Bíblia diz que Josias, quando estava com 16 anos, ele começou a buscar a Deus. E depois, com 20 anos, ele deu início efetivamente às transformações em Jerusalém e em Judá. Ele fez uma reforma religiosa, ele derrubou todos os altares e postes ídolos de deuses estrangeiros, como Baal e Moloque. Então, nós vemos aqui que mesmo Josias não ter tido um referencial de pai, um referencial de avô, que servisse a Deus, que amasse a Deus, mesmo assim, ele se posicionou e fez as coisas diferentes na vida dele. Amém? Então, nós vamos aprender hoje o que ele fez para que ele fosse bem-sucedido. E nós vamos começar pelo primeiro ponto, que está lá em 2 Crônicas 34. Diz assim, versículo 2: Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Nós vemos aqui a postura do rei Josias quando ele assumiu o trono. Então ele fez o que era reto perante o Senhor. Quando a gente lê aqui a história de Manassés e a história de Amon, nós vimos que o reinado dele começa assim: e ele fez o que era mal diante do Senhor. E aí nós vemos que Josias ele mudou completamente para que o seu reino fosse abençoado, fosse bem sucedido. Amém? Então,
Josias, quando a gente fala de Josias, a gente lembra de quê? De reformas. Ele fez reformas espirituais, reformas religiosas dentro do seu reinado. E aí no versículo 3 fala que ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Purificar de quê? Dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição que havia sobre Judá e sobre Jerusalém. E depois que ele fez essa limpeza, lá no mesmo capítulo 34, no versículo 8, fala que o rei repara o templo. Então, houve uma reparação no templo. Então, depois que eles purificaram a cidade, purificaram Judá, eles repararam o templo. E aí, o primeiro ponto que eu quero falar nesta noite sobre a característica, sobre a atitude no reinado do rei Josias para podermos aplicar dentro das nossas casas, é que quando estava tendo a reparação do templo, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 34, 15, diz: então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então ele está falando que achou o livro. Então eles acharam a porção da palavra de Deus. Eles acharam a porção da palavra de Deus. E este é o primeiro ponto. Nós precisamos achar o livro. Nós precisamos achar a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus está dentro da sua casa? Será que você está lendo a palavra de Deus? Será que você está conhecendo Deus? Será que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, o que você está fazendo dentro da sua casa? Como que está a sua família? Como que estão os seus filhos? Então nós precisamos achar a palavra de Deus, nós precisamos encontrar a palavra de Deus. Então muitas pessoas estão vivendo dias difíceis, dias com medo, trancado dentro das suas casas. Então o conselho que nós temos que dar a ela, nós precisamos achar a palavra de Deus. Nós precisamos encontrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, lá no Salmo 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela vai nos ajudar, ela vai nos orientar, ela vai nos dar estratégia para vencer toda crise, em nome de Jesus. Mas eu preciso conhecer. A Bíblia diz lá em Oséias 4:6 que o meu povo está destruindo porque lhes falta o conhecimento. Então, em nome de Jesus, nós precisamos encontrar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Então a palavra, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. Então a palavra fechada, ela é só um livro, mas quando eu abro a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu me alimento da palavra de Deus, isso vai gerar o quê? Fé no meu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós estamos ouvindo as má notícias, estamos ouvindo as coisas que estão acontecendo, mas a minha mente tem que estar cativa à obediência à palavra de Deus. É claro que nós temos que estar bem informados, é claro que nós temos que ser prudentes, e estamos sendo prudentes. Mas eu preciso entender que é Deus que me guarda, é Deus que me protege, é Deus que me livra, amém? Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, além dela clara, ela cura, a palavra de Deus, ela restaura, a palavra de Deus, ela transforma, mas a palavra de Deus, ela nos confronta. Então a palavra de Deus, ela traz
ela gera confronto no meu coração para que haja mudança, para que haja transformações. Quantos de nós já lemos na palavra de Deus algo, por exemplo, sobre perdoar? E às vezes você se sente tão certo, mas é eu que estou certo. Não, a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. Perdoe, perdoe, libere a vida das pessoas, seja feliz, decida ser feliz, decida andar de conformidade com a palavra de Deus. Amém? Romanos 12, 1 e 2 também fala, né, que nós precisamos ser transformados, que a nossa mente precisa ser transformada e transformada pela palavra de Deus. Amém? A segunda coisa que aconteceu, segunda atitude de Josias, foi quando Ilquias achou o livro, levou para ele leu e ele rasgou as suas vestes. Então esse rasgar as vestes tem pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo era motivo de luto, quando alguém rasgava as vestes, estava mostrando tristeza pela perda. Rasgava-se as vestes também quando ouvia notícias ruins. E o que aconteceu com Josias foi o arrependimento. E quando alguém entendia a gravidade do seu pecado, rasgava as vestes para mostrar seu arrependimento, se humilhando a Deus. Então é isso que nós precisamos rasgar as nossas vestes. O segundo ponto, rasgar as nossas vestes. Quando as pessoas rasgavam as vestes em arrependimento, Deus perdoava. O ato exterior de rasgar as vestes refletia a mudança interior. Então, rasgar vestes é você ter atitude de humildade diante do Senhor. É reconhecer que você tem errado, é reconhecer que você é falho, é reconhecer que você precisa ser melhor. Nós precisamos sim reconhecer isso diante de Deus. Nós precisamos passar por essa crise e sair dela melhores do que nós entramos. Em nome de Jesus. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, do versículo 12 e 13, diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns e com choros e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E aqui Deus está falando, rasgai o coração. Rasgar o coração é o quê? Você confessar o seu pecado diante de Deus. É você se humilhar, é você reconhecer que você não é nada sem o Senhor. É você reconhecer que você não é nada, que você não pode fazer nada se não for Deus na sua vida. Amém? Então precisamos rasgar o nosso coração, entender que tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo que nós fazemos é para o Senhor, é para a glória do seu nome. Então eu preciso rasgar meu coração, eu preciso me arrepender. Então a nação precisa se arrepender, nós precisamos se arrepender dos pecados da nossa nação, a imoralidade, a idolatria, a pornografia, tudo isso são pecados da nossa nação e nós temos que nos arrepender desses pecados. Amém? Então, em nome de Jesus, precisamos rasgar o nosso coração e mostrar compromisso em fazer o que é certo diante de Deus. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver em que caminho que nós temos andado, aquilo que nós temos desagradado a Deus, aquilo que Deus vai nos falar, que precisamos consertar. Todos nós precisamos de conserto diante do Senhor. Deixa o Senhor falar com você, deixa o Senhor te mostrar as áreas que você precisa de cura, as áreas que você precisa de libertação. O Senhor quer moldar a sua vida, quer fazer com que você governe bem a sua casa, quer fazer com que você governe bem as suas emoções, que você governe a sua vida. A gente está falando de governar a sua casa, mas você que ainda não tem uma casa para governar, deixa Deus governar as suas emoções. E agora,
O terceiro ponto está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 31. Diz: o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Olha que coisa tremenda. Então, a terceira característica que na vida, no reinado de Josias, é que ele fez aliança com o Senhor. E aqui está falando que o rei se pôs no seu lugar. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que nos posicionar em Deus. Nós temos que tomar posições com algumas coisas das nossas vidas. Amém? Nós precisamos olhar para nós. A Bíblia diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Olhar para dentro de nós e fazer uma aliança com o Senhor. Fazer uma aliança com o Senhor de seguir, de guardar os mandamentos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então o rei se posicionou diante do povo. E olha que coisa tremenda que aconteceu. Lá no versículo 32 diz que todos anuíram a esta aliança. Olha que lindo, o que isso quer dizer? Que quando eu me posiciono diante de Deus, aquelas pessoas que estão perto de mim serão influenciadas, amém? E essa influência fará com que elas também façam uma aliança diante de Deus, amém? Isso é para você que tem um marido que ainda não serve a Deus, para você que seus pais ainda não conhecem a Deus, a sua esposa, o seu marido que ainda não conhece a Deus. Quando nós nos posicionarmos fazendo uma aliança com Deus, essas pessoas, elas verão em nós que existe um Deus maravilhoso, um Deus que restaura, um Deus que cura, amém? Então, mas eu preciso tomar essa posição e você precisa tomar essa posição diante de Deus. Chega de andarmos igual, a Bíblia fala que dos dois filhos, né, o filho pródigo e o que ficou em casa. O que foi embora foi gastar os seus bens, mas o que ficou em casa tinha tudo, mas ele não usufruía dos bens do seu pai. Então muitos de nós estamos vivendo assim, estamos dentro da igreja, mas não estamos comendo o melhor da terra, porque ainda falta em nós algumas áreas das nossas vidas que nós precisamos nos posicionar em Deus, amém? Nós não podemos negociar a nossa santidade, não podemos negociar os dons que Deus deu para nós, amém? Nós temos que resistir, nós temos que perseverar na palavra, perseverar nos caminhos do Senhor. As promessas de Deus para nós vão se cumprir em nome de Jesus, amém? Nós declaramos em nome de Jesus que tudo que Deus planejou, todos os propósitos de Deus se cumprirá na minha vida e na sua vida, amém? Mas eu preciso fazer essa aliança com o Senhor. E por último aqui um versículo, 2 Coríntios 2,11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Então nós não podemos subestimar o diabo, nós não podemos flertar com o pecado, nós precisamos ser radical com o pecado, amém? Então, o que Josias fez? Jesus estabeleceu no seu reinado os princípios da palavra de Deus. E para nós governarmos bem a nossa casa, nós precisamos também aplicar esses 3 princípios dentro da nossa casa. Amém? Vamos relembrar aqui quais são os princípios. O primeiro princípio é achar o livro, achar a palavra de Deus, voltar para a palavra de Deus, voltar a ler a palavra, a conhecer a palavra de Deus. O segundo princípio é rasgar o coração, fala de humildade, você reconhecer quem você é diante de Deus, você se arrepender dos seus pecados, você olhar para trás e ver aonde você caiu e recomece, querido, em nome de Jesus. E o terceiro ponto foi o que nós acabamos de falar, que fala sobre
fazer aliança com Deus. E essa aliança com Deus, no versículo 23, olha que tremendo. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seu pai. Então, enquanto Josias viveu, todos, aquele povo que fizeram aliança, permaneceram e não se desviaram. Amém? Então, essa é a promessa para as nossas casas. Quando eu me posiciono em Deus, quando eu me posiciono em agradar a Deus, em obedecer às palavras, nenhum dos nossos vão se desviar. Amém? E nós vamos permanecer firme no propósito de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Pai, de poder ministrar a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, possa gerar temor no nosso coração, Pai. Ó Deus, e que esse temor, Pai, venha produzir mudança, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Cremos, Pai, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nós vamos permanecer firmes, Pai, no Senhor, confiantes no Senhor, Pai. Deus, que agora o Senhor entre, Pai, nesses lares, Pai, que estão ouvindo essa palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor restaure, Pai. Ó Deus, que o Senhor mude, que o Senhor transforme vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que histórias sejam mudadas, Pai. Ó Deus, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém?